Amém, irmãos? Vamos ter mais um momento de oração. Nos concentrar aqui nesse momento, né? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Tu és o nosso único tesouro. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Nosso coração é grato a Ti. Obrigado por nos termos reunido aqui, Senhor, em torno da Tua pessoa e da Tua palavra. Nós queremos o Senhor. Nós te pedimos ainda que o Senhor lance fora daqui, Senhor, todo espírito contrário à Tua edificação. Derruba todas as fortalezas, Senhor, de mente, sofismas. Leva os nossos pensamentos cativos à obediência do Teu Filho, Papai. Concede um ambiente que possamos mergulhar na palavra. O Espírito Santo possa abrir, rasgar o véu do nosso entendimento, para que a gente possa ver mais, Senhor, mais das Tuas belezas, mais do Teu reino maravilhoso. Nosso coração nessa manhã é esse, Senhor. Dependemos totalmente de Ti. Ajuda-nos e socorre-nos na nossa grande debilidade, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Então, irmãos, semana passada nós tivemos a mensagem sobre os princípios de edificação e avivamento no livro de Neemias, né? Então hoje a gente vai continuar nessa pegada, né? Só que hoje eu queria fazer um pouco do resumo da história, para os irmãos se sintonizarem onde está o livro, né? Então os irmãos abrem Jeremias capítulo 25. Versículo de 1 a 4. Jeremias capítulo 25, versículo de 1 a 4. Amém? Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. Começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não o escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para os ouvir. Então, foi profetizado para eles se arrependerem, né, do pecado deles. E Jeremias profetizou sobre o cativeiro do povo de Israel, os 70 anos de cativeiro, 20 anos antes de acontecer. Ele profetizando que ia acontecer, que se eles não se arrependessem, o Senhor ia trazer o inimigo para levar eles para o cativeiro. E eles não se arrependeram, irmãos. Nabucodonosor veio, levou o povo em cativeiro, destruiu o templo e levou o povo em cativeiro. Levou o povo em 3 levas, foram 3 momentos, com o rei Jeoaquim, com o rei Joaquim e com o rei Zedequias. O povo foi levado para a Babilônia em 3 levas. Os irmãos podem depois ler isso daí, em 2 Crônicas, capítulo 36, do 5 ao 21. Os irmãos vão ver lá, não dá tempo. Vamos ver lá, essas 3 levas que o povo de Deus é levado para o cativeiro. Só que, para se cumprir o que foi predito por Jeremias, o que foi orado por Daniel, certo? E o que tinha sido profetizado por Isaías. Abram lá, Isaías capítulo 44.
versículo 26. Amém, irmãos? Amém. Que confirma a palavra do meu servo e cumpra o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu os levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. São Isaías tinha profetizado muitos anos antes, que depois de derrubar o templo, o Senhor ia voltar a levantar e edificar a casa dele. E chamou Ciro pelo nome muitos anos antes, irmãos. Para vocês verem como a palavra do Senhor, ela vai se cumprir em todos os sentidos. Amém? Amém. Então vamos em Esdras. Capítulo 1. Amém? Esdras, capítulo 1, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Lembra, Isaías profetizou sobre ele. O Senhor ia levantar Ciro. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me carregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Louvado seja o Senhor. Amém. Quem dentre vós e de todo o seu povo, seja com seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O versículo 5. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, o povo foi levado para o cativeiro em 3 levas. Quando deu o tempo certo de 70 anos de cativeiro, Daniel entendeu pelos livros e orou ao Deus dos céus. Deus achou um canal que ele pôde se angustiar e confessar o pecado do povo. Daniel orou, o Senhor despertou o espírito de Ciro, e Ciro assinou o decreto. Amém? Amém. E despertou o povo, aqueles entre o povo, alguns, para retornarem e edificar a casa do Senhor. Assim como o povo foi levado para o cativeiro em 3 levas, o povo também retornou em 3 levas, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu passei ontem para os irmãos no grupo uma foto, que o Marcelo até ficou me zoando, que era, a minha letra é muito feia. Ali eu fiz o cronograma para os irmãos se localizarem por tempo o que aconteceu. Então eu vou ler aqui rapidinho, para os irmãos meditarem depois. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia, certo? 538, um ano depois, o Ciro assina um decreto, que a gente acabou de ler, e o povo começa a voltar para Jerusalém, sob liderança de Zorobabel. Essa foi a primeira leva. 536, começa a reconstrução do templo.
Em agosto a dezembro de 520, teve Ageu como profeta, a atuação dele como profeta, profeta Ageu. 520 a 518, a atuação de Zacarias como profeta. Aí você consegue agora entender, né? Para quem ele estava profetizando, a hora que ele estava profetizando. 515, a reconstrução do templo foi concluída. 479, a Esté vira rainha. Nessa época que está acontecendo, irmãos. 458, Esdras viaja para Jerusalém. Essa é a segunda leva. O templo havia sido construído, porém a vida espiritual do povo estava arruinada. E Esdras foi levantado para isso. Restaurar a vida espiritual, o serviço da casa de Deus e ornar a casa de Deus. Esse era o serviço de Esdras. 445 a 433, Neemias veio como governador. Ele veio com a terceira leva dos cativos. 2 de outubro de 445, o muro de Jerusalém é concluído, a reforma. 440, Joel atua como profeta Joel, nessa época. 432, segunda viagem de Neemias. E 430, Malaquias atua como profeta. Então depois os irmãos vão lendo na Bíblia esses livros e conectando as datas. Pô, foi nesse momento que Malaquias atuou, nesse momento Ageu atuou, nesse momento Zacarias atuou. Amém, irmãos? Então, os irmãos depois meditem nisso daí. Vamos voltar para Neemias? Quer lembrar um pouco o que a gente falou semana passada? Neemias capítulo 1, irmãos, ele recebe notícia, né, dos irmãos dele, de como está Jerusalém, chora, ora ao Senhor. Neemias capítulo 2, a gente apenas está relembrando o que a gente viu semana passada. Neemias capítulo 2, mesmo podendo morrer pelo rei Artaxerxes, que ele não podia estar triste diante do rei, e ele ficou triste. E o rei perguntou: isso é só pode ser tristeza de coração, né? Aí Neemias ora ao Senhor e acha graça diante do rei. Nós também, irmãos, temos que orar ao Senhor e não ficar olhando para o que pode acontecer, né? Em Neemias capítulo 2 também, ele foi lá para Jerusalém e ele viu a desgraça do povo da casa de Deus, dos muros, de várias perspectivas, de vários ângulos ele viu a desgraça dos muros da casa de Deus. E o que a gente viu na semana passada, né? Que nós também temos que pedir na luz do Senhor, olhar a nossa desgraça, aquilo que tem prejudicado o Senhor avançar em nós, as pessoas que estão ao nosso redor e na edificação da casa de Deus, né? Olhar de várias perspectivas. Senhor, o que tem impedido de eu avançar? E não somente isso, não somente ser iluminado, mas largar isso, parar de fazer isso. A gente viu em Neemias capítulo 2 também, que o inimigo se levanta com a sua boca zombeteira, né? Para desmotivar o povo de Deus na edificação. A gente viu que os primeiros são levantados, são a nossa família e as pessoas do nosso redor. O inimigo usa, irmãos, para nos desmotivar na edificação. Mas temos que ser como Neemias, né? Firmes. E entender, né? Que a nossa mulher, as pessoas do nosso redor, nosso marido, não são nossos inimigos. Amém, irmão? Nossos inimigos são principados e potestades. Neemias capítulo 3, nós vimos os princípios de como restaurar os muros, certo? Primeiro, defronte da sua casa, você tem que levantar o muro na sua casa em primeiro lugar e ajudar os irmãos a levantar os muros na casa deles. Vimos o princípio de colocar a edificação em primeiro lugar na nossa vida. A gente viu o exemplo dos perfumistas e dos ourives, né?
que os perfumistas tinham que ter o olfato apurado, mas eles estavam lá naquela bando de entulho ali, cheio de poeira. Eles não ligaram, eles colocaram a profissão deles em segundo plano. Em primeiro plano era a edificação. A mesma coisa os ourives, tinha que ter o tato apurado, mãos delicadas e precisas. Eles estavam também na edificação. Colocaram o trabalho deles, a vida deles em segundo plano. Vimos também em Neemias capítulo 4, que o inimigo, sempre que está acontecendo a edificação, o inimigo vem atacar, usando as raposinhas, né? Fofoca, murmuração, inveja, essas coisas que aos nossos olhos parecem bobas, mas essas coisas que minam a edificação. Daqui a pouco o muro cai, não caiu, o muro caiu. Foram as raposinhas que foram abrindo brecha, abrindo brecha, abrindo brecha. Daqui a pouco está igual o queijo suíço, nosso muro. Vimos também, irmãos, que outra estratégia do inimigo é se infiltrar no povo de Deus para querer participar junto com o povo de Deus da edificação. A gente viu que várias assembleias têm sido dissolvidas porque eles entram, quebra a liderança e acaba a assembleia. Vimos também em Atos capítulo 8 de como prejudica também a edificação quando exalta o homem, coloca o homem como centro. Quando coloca o homem como centro, irmãos, o inimigo está prevalecendo. Amém? Amém? Vamos começar a mensagem então agora? Amém. Depois de 14 minutos. Neemias capítulo 4. Apenas foi uma revisão, tá, irmãos? Neemias capítulo 4, versículo do 12 ao 18. Neemias capítulo 4, versículo de 12 a 18. A gente vai continuar vendo os princípios de edificação e os princípios de avivamento nesse livro, certo? Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cinta, e assim edificavam. O que trocava a trombeta estava junto de mim. Então, irmãos, aqui a gente vai ver um pouco, nesses versículos, que a edificação é feita no meio de uma guerra. A edificação não é brincadeira, irmãos. Quando nós nos dispomos a participar da edificação da casa de Deus, nós já vimos, o inimigo se levanta. Então a edificação, com uma mão tu tem a colher de pedreiro, com a outra mão tu tem a espada. Tu está edificando no meio da guerra, certo? No versículo 15, se vocês verem, o inimigo, em qualquer guerra, irmãos,
a batalha era travada nos muros. Quando o exército inimigo ganhava os muros e as portas, ganhava a cidade. Então, como é importante os muros, separação. Por isso que os pais, mães de família, têm que ser as portas na casa e tapar as brechas do muro das suas casas, para deixar fora o que tem que ficar fora e deixar dentro, unir aquilo que está dentro. Amém? Nesse versículo 15, vocês prestem atenção, no finalzinho, cada um a sua obra. Então, irmãos, na edificação dos muros, todo mundo tem que estar funcionando. Você já achou o seu lugar na edificação? Como é que você está? Você está ocioso? Você não está fazendo nada? Preste atenção, cada um a sua obra. Tem que estar participando da edificação, irmãos. Não deixe o seu marido tapar as brechas sozinho dos muros da sua casa. Não deixe sua esposa fazer isso sozinha. Todos que estão participando, tapando as brechas do muro. Amém? Amém. Versículo 16. Preste atenção. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, arma de ataque, escudo, arma de defesa, arco, arma de ataque, couraças, arma de defesa. Segura aí e abra em 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 7. Amém? Ó, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E onde é que a gente pode encontrar essas armas mais claramente na palavra? Efésios capítulo 6. Vamos abrir lá? Efésios capítulo 6. Armas defensivas e armas de ataque. Quem só fica gostando de Netflix, isso aqui é muito melhor que Netflix, rapaz. E você é o ator que está atuando, você não é telespectador. Isso aqui que é ação. Isso daqui não é 3D não, isso aqui é 5D, meu irmão. Tu participa do filme. Efésios capítulo 6. Se vocês prestarem atenção nessas armas da armadura de Deus, nesses itens, 5 itens é de defesa e só um é de ataque. Atacar quem? A gente vai entender quem a gente vai atacar, né? Não dá para a gente entrar em todos os itens da armadura, mas vamos, por exemplo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? É a arma de ataque. Mas é para atacar quem a espada do Espírito? Será mesmo? No original, essa palavra espada, espada, é uma adaga. Essa adaga é aquela que era usada pelo sacerdote para abrir os animais. Então, sabe para quem que tem que ser usada essa espada? Nossa carne. Temos que atacar, sabe quem, irmãos? A nossa carne. Essa adaga é usada para cortar a carne. Lógico, primeiramente nós, né, irmãos? Mas também cortar a carne dos irmãos quando precisar. Essa é o único item da armadura de Deus que é de ataque. Mas lembre-se, antes de focar nos outros, foque em você. Use a espada do Espírito. Abra lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Amém?
Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer adaga, espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aquele seu pensamento carnal tem que ser cortado pela espada do Espírito, que é a palavra sã de Deus, irmãos. A palavra é essa, Joana, é essa adaga que penetra. Ninguém pode ver o que a palavra pode sondar no teu coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, irmãos, o único item de ataque é a palavra de Deus. E primeiramente, para cortar nós, derrubar aquilo que precisa ser derrubado em nós, cortar o que precisa ser cortado em nós, e levantar, irmãos, aquilo que precisa ser levantado em nós. Amém? Bendita palavra de Deus. Amém. E lá em Efésios 6 fala, como é que a gente tem que pegar essa palavra? Com toda a oração. Irmãos, nós perdemos a prática de orar, ler a palavra. Isso é uma prática não de uma denominação em particular. Isso é Efésios capítulo 6. Tomar a palavra com oração. Medita a palavra, ora a palavra. Amém, irmãos? Então vimos o item de ataque. Vamos ver apenas 2 itens de defesa. Couraça da justiça. Couraça no original é tórax. Ela protege aqui, ó, do pescoço para o umbigo. Essa parte aqui, ó. Então a couraça da justiça, irmãos, é para proteger o nosso coração. O inimigo, ele sabe que se ele ganha o nosso coração, ele ganha todo o nosso ser. Por isso que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, irmão. Pense numa coisa que tu tem de precioso, tu não guarda? Ou então tem uma comida que tu gosta muito, ninguém toca nessa comida na geladeira, é minha. Aí tu fica guardando ali, né? Ou então uma coisa preciosa, um cristal, não deixa ninguém pegar, tu fica cuidando, aí limpa, aí fala. Irmãos, isso não é nem 1% do que a gente tem que guardar no nosso coração. De qualquer raiz de amargura, de qualquer rancor, de qualquer inveja. Guarda o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então é um item muito importante da armadura de Deus, irmãos. Couraça da justiça. Outro item, capacete da salvação. Para proteger o que, irmãos? Os nossos pensamentos. A guerra toda é travada na nossa mente, irmãos. Às vezes vem aquele pensamento, é uma seta maligna, irmão, não é você, é uma seta maligna, a pensar mal de um irmão, a duvidar da palavra, a te desanimar, a te entristecer. É o inimigo jogando dado. Nós precisamos do quê? Do capacete da salvação. Como é que a gente pode, irmãos, guardar nossa mente? Abre em Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1 a 4.
de 1 a 4. Amém? Amém. Portanto, só se você nasceu de novo, tá? Se você não nasceu de novo, não tem como você pensar nas coisas lá do alto. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais. Olha a mente aqui, irmãos. Olha o que tem que ocupar nossa mente, Mila. Pensar, não no marido. A mulher ali, irmão, em primeiro lugar, pensa nas coisas lá do alto. É uma forma de guardar a tua mente. Pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Mais uma vez, só se você nasceu de novo, tá? Porque se você nasceu de novo, você morreu. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. O que tem passado pela sua mente, irmãos? O que você tem abastecido a sua mente? O que você tem visto e o que você tem ouvido? É algo que edifica? Ou só é algo para fortalecer a sua carne? Se é algo para fortalecer a sua carne, pode ter certeza, o inimigo vai ganhar sua mente. Ganhando sua mente, ganhou seu coração, acabou. Te deixou fora da edificação já. Outra passagem, 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a tua força humana, irmãos, e sim poderosas em Deus. Então, quando eu estou pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, as armas são poderosas. Elas são poderosas para quê, Yannis? Destruir fortalezas. Irmãos, o inimigo ele entra na mente e vai criando fortalezas. Aí você não vai aceitando algumas palavras. O Senhor já não consegue entrar de uma forma tranquila em você. Já tem umas fortalezas na sua mente. Então vocês têm que ir para o Senhor para quê? Porque em Deus as armas dele são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! O nosso pensamento, irmãos, tem que ser levado a obedecer o Senhor. Se nós deixarmos nosso pensamento livre, irmãos, ele vai longe. A gente vai estar aqui na reunião e a tua cabeça está lá na festa que vai acontecer, lá no aniversário que está para chegar, lá no trabalho, aquele problema no trabalho. Se deixar o pensamento livre, ele vai embora. Por isso que ele tem que ser levado cativo, preso à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar para Neemias. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 18. Amém? 4, 18. Os edificadores, quem está edificando, levanta a mão. Tá brabo o negócio, né?
Quem está participando da edificação, levanta a mão. Tá brabo o negócio. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Então como é que edifica? Com a espada. Glória a Deus. Como é que a gente edifica? Com a espada na cinta. E Marcelo, chega até a tremer a mão aqui, até tremer para passar a espada. Mas o Marcelo, chega a tremer essa espada, primeiramente para cortar a gente, a nossa carne, e depois ajudar os irmãos cortando a carne deles. Amém? Ó, traziam a espada na cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Preste atenção, irmãos. Grande e extensa é a obra. Osni, grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Então, irmãos, não dá para você ficar sozinho na obra. Nós temos que estar nessa obra, irmãos, juntos. Não somente juntos, juntos e coordenados. Não é bagunça a obra de Deus. Não é para fazer de como eu quero, como o irmão quer. Nós temos que junto buscar a mente do Senhor. Amém? E essa coordenação, ela escuta, sabe o que, irmãos? O som da trombeta. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus que vai guiar os santos nessa edificação. Olha o versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então semana que vem, aqui nesse local, a trombeta vai tocar, irmãos. Então a gente tem que correr para onde? Correr para cá. Terça e quarta, terça-feira, comunhão de casais. Terça-feira de casais, mudou. Terça-feira de casais. Os casais têm que correr para onde? Para cá. Quarta-feira, as varoas de fogo vão correr para onde? Correr para cá. Trombeta vai tocar. Quarta-feira, os varões de fogo vão correr. Quinta-feira, né? Quinta-feira vão correr lá para São José. Quem não sabe, procura o endereço. Quinta-feira tem que correr para lá. Aí sexta-feira, irmãos, sexta-feira à noite, aqui, conferência. Sábado à noite, conferência. Domingo de manhã à noite, conferência. A trombeta vai tocar, irmãos. Temos que correr para cá. Amém? Vamos lá? Capítulo 4, versículo 21. E assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então, irmãos, vigilantes. Por isso que antes de orar, tem o vigiar. É vigiai e orai. Espírito vigilante. Jorge, você está participando de uma guerra. Não tem como se distrair. Não tem como. O inimigo não dorme nem uma hora. Amém? Vocês já perceberam que quando há convocação, quando há, por exemplo, uma conferência, sempre acontece um monte de coisa. Carro quebra, plantão cai no dia, é escalado para o trabalho, fica doente, dá febre, dá dor de cabeça. Porque o inimigo quer impedir, irmãos, que você receba a porção que o Senhor quer dar para você.
que Ele sabe, se você receber e essa porção cair em boa terra, vai haver edificação genuína na sua vida. Então, se não estão ainda vigiando, irmão, a partir de hoje, vigiem. Não vamos perder a bênção que o Senhor quer dar para a gente. Amém? Neemias, capítulo 6. Queria pegar só um princípio aqui nesse capítulo. Quer dizer, 2 princípios. O versículo 3. O inimigo se levantou nesse capítulo. Capítulo 6, ele se levanta. Sabe como Neemias não se distraiu? Olha aí que está aí. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, que de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O que é isso aqui, irmãos? O inimigo queria distrair Neemias, fazer ele parar com a obra. Tem ou não tem um monte de distração que levanta na nossa vida para a gente parar com a obra? Sabe como é que a gente vai se defender disso? Foco. Olha o que Neemias falou: estou fazendo grande obra, eu estou num grande projeto. Irmãos, esse é o projeto. Você tem vários projetos na sua vida, né? Vou para tal lugar, vou para outro lugar, vou trabalhar onde, vou fazer... Irmãos, tudo muito lícito, mas esse aqui é o primeiro lugar. Você tem que ter consciência que você está participando de uma grande obra. Os seus planos são coisas passageiras, mas essa obra aqui é eterna. Você está mexendo com almas humanas, a alma é eterna. Então coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Isso vai fazer, sabe o quê? Você não se distrair. Porque se você acha que isso aqui, a edificação é pouca coisa, qualquer coisa vai te distrair. Qualquer coisa mais que o inimigo sabe que a gente gosta, vai fazer a gente se distrair. Então, em primeiro lugar, ter consciência que a edificação é o projeto. Amém? Amém? O versículo 16. Versículo 15 e 16, do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Irmãos, o Senhor falou: eu edificarei a minha igreja. É Ele que toma a dianteira. Nós, Yannis, apenas temos que, sabe o quê? Nos dispor, colocar nossa mão ali. O Senhor ele já vem com o seu Espírito Santo aí, ó, fazendo ali, ó, dando graça para a gente. A gente precisa apenas se dispor, que vai ser por intervenção divina, somente por ela, irmãos, porque se essa obra for feita na carne, ela vai queimar. Ela pode fazer muito volume, como madeira, feno e palha, pode fazer muito volume, muita gente, oba-oba, mas quando o fogo vier, vai queimar tudo. A gente tem que reconhecer que se não for por intervenção divina, o Espírito Santo atuando em nossas vidas, irmãos, essa obra não vai permanecer. Então nós reconhecemos que isso é por intervenção divina. Apenas vamos o que, irmãos? Estar firmes, nos posicionarmos, estarmos dispostos, e o Senhor vai tomar a frente da batalha. Amém? Então, vamos para o capítulo 8. Que capítulo tremendo! Um capítulo com um grande princípio de edificação e de avivamento. O povo de Deus aqui, irmãos, foi avivado.
Então tem muito princípio aqui. A gente crê que a gente vai gastar o resto do tempo agora nesse capítulo. Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2. Amém? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Segura aí, abra em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 33 e 34. Amém? Amém? Acharam? Versículo 33 e 34. Amém? E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, irmãos, primeiro, para receber a palavra, tem que ter capacidade de ouvir. Um bebê, uma criança que não tem da capacidade, não tem como participar. E a pessoa que está ministrando, irmãos, tem que ter discernimento para entender aquilo que o povo, a plateia, pode suportar. Entenderam? Saber, esse povo aqui é bebê, dá leite. Povo mais crescido, alimento sólido. Depende do quê? Do que a pessoa possa suportar e entender. Amém? Vamos voltar para Neemias? Versículo 3. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, em primeiro lugar, irmãos, a palavra foi lida da alva até meio-dia. Irmãos, e quando os irmãos passam de 1h30 de palavra, começa o chororô. Como é que pode ter avivamento? Aí tem filme de 2h30. Mas irmão, vai embora e nem pisca, não vai nem no banheiro. Compra pipoca antes, com refrigerante, porque não pode ser no meio do filme. Mas quando é a palavra de Deus, não pode suportar 1h, 1h30. Como o Senhor vai avivar? Quais são nossas preferências, irmãos? Barba de molho, né? Ovelha quer pasto verdejante. Segundo ponto, todos os que podiam entender tinham os ouvidos atentos. Irmãos, aí vem para a reunião da palavra
Chega a tremer o celular de tanta mensagem do WhatsApp. Aí a palavra está rolando, o WhatsApp está rolando também. Está concorrendo com a palavra. Está concorrendo o Facebook. Está concorrendo a conversa paralela com a irmã, com o irmão. Irmãos, ouvidos atentos à palavra. Outro princípio, irmãos, ouvidos atentos. A palavra está sendo falada, eu estou atento. Eu não quero perder nada. Eu quero, se eu derrama, Senhor. Outro princípio aqui, irmãos, avivamento. Aí fica orando, Senhor, aviva a gente, aviva. Mas não consegue deixar o celular desligado. Não consegue parar de fofocar na reunião. Como é que vai avivar, irmãos? Tem que seguir os princípios. Versículo 4 e 5. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Oh, Senhor amado. Irmãos, reverência. Isso daqui não é um teatro, não. A gente não está num espetáculo de teatro. A gente está reunindo como um só povo para desfrutar da palavra de Deus. Não é para olhar para quem está falando, não. É Deus falando, irmão. A gente está lendo a palavra dele. Reverência. Outro princípio para nos avivar. Reverência com a palavra de Deus. Abro em Tito, segura Neemias aí, abra em Tito, capítulo 2. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 7. Acharam? Amém. Acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Aqui te viu ontem, né? Tem fé? Então mostra aí as tuas obras. Aí eu vou reconhecer a tua fé pelas tuas obras. Então, Renato, torna-te padrão de boas obras. Mostra integridade. Olha, no ensino, mostra integridade, o quê? Reverência. Quem está ensinando integridade e reverência? Quem está escutando também. Reverência com o ensino da palavra. Vamos voltar para Neemias, capítulo 8. Amém? Versículo 7. Não, na verdade, versículo 6, desculpa. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, irmãos, ao falar a palavra, ao orar, o povo não tem que ficar mudo. Ao falar a palavra e ao orar, o povo tem que falar amém e amém.
Porque a gente está falando aqui não é para um público mudo. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmãos, é impressionante. Tem gente que na reunião de oração não consegue ficar mudo. Eu não entendo. Não consegue nem falar amém. Abram em Deuteronômio 27, versículo 15. Deuteronômio 27, versículo 15. Se vocês pegarem do versículo 11 ao 26, a palavra era falada e o povo dizia amém. Mas eu vou ler só o último versículo. 27, 26. Amém? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Palavra é dita, Osni. O povo fala o quê? Amém. Princípio de avivamento. Salmo 106. Salmo 106. Amém? Amém? Salmo 106, versículo 48. Salmos 106, versículo 48. Por isso a importância, cara, da gente entender o que o irmão está falando. Isso mesmo. Por isso que tem aquele princípio que eu falei antes, né? Entender o público e falar aquilo que eles possam compreender. É nenê, leite. É maduro, feijoada, alimento sólido. Picanha, né? Acharam? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Amém? Amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. E tem irmão que não gosta do pentecostal. Meu irmão, eu quero ser pentecostal, mais bíblico. Nem para um lado, nem para o outro, irmão. Os dois. Entenderam como é que é? Palavra é com espírito. A palavra está falando, eu estou aqui, amém, aleluia, é verdade, faz isso em mim. Irmão, misturando com fé essa palavra. Amém, irmãos? Amém. Ah, é isso aí. Começar a praticar mesmo na hora. Volta para Neemias. Capítulo 8 ainda. O capítulo bênção, meu irmão. Amém? Amém. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas, ensinando o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Não tem que ter só um irmão aqui na frente não, irmãos. Nós temos que ensinar uns aos outros. Irmão, você entendeu essa palavra? Não, deixa eu explicar aqui. Lógico, irmãos, o Senhor levanta no corpo de Cristo profetas e mestres. Mas todos nós podemos ensinar uns aos outros com a palavra. Quer ver? Abram em Colossenses, capítulo 3. Olha esse princípio aqui. Antes. Atos 8. Atos 8. Versículo 30 e 31. Lembra a passagem do Filipe e do eunuco? Atos 8, versículo 30 e 31. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou:
compreendes o que vens lendo? Nessa. Está entendendo, irmã? Está entendendo, irmão? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, irmão, tem coisas, como vou poder entender se não tem quem me explique? Aí, dois momentos, né? Primeiro, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículo 28 e 29. Doze, 28 e 29. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Então, irmãos, o Senhor levanta sim alguns para profeta. Todos podem profetizar? Pode. Mas o Senhor levanta profeta, ministério profético. São todos mestres? Todos podem ensinar? Pode. Mas o Senhor levanta alguns como mestres. Ministério, irmão. É igual, todos podem pregar o evangelho? Pode. Todo mundo pode pregar o evangelho. Mas o Senhor levantou alguns evangelistas. Enquanto pesta uma sardinha, ele pesta 30 tambaqui. Para vocês entenderem o que é evangelista. Entendeu, irmão? Eu pesto uma sardinha aqui, uma sardinha ali, estou pregando evangelho, né? Mas o evangelista, ele joga rede. E vem um monte. Ele tem ministério. Entenderam, irmãos? Agora, como é que eu vou ensinar? Colossenses capítulo 3. Amém? Versículo 16. Aleluia. Amém. Habite pobremente. Só um pouquinho. Só o versículo devocional. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Como, irmãos? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, primeiramente, eu tenho que o quê? Wendel, eu tenho que me encher da palavra. Porque quando eu for instruir e aconselhar os irmãos e as irmãs, eu vou instruir e aconselhar não com o que eu acho, que o que eu penso. Eu vou instruir com a palavra. Ela está habitando ricamente em mim. Aí quando eu vou falar com o Bruno, eu falo o que está escrito. Irmão, nesse caso, a palavra diz isso. Né? Irmão, eu acho, eu estou com sentimento. Vai para lá com o teu sentimento. O que está escrito. Me instrui e me aconselha com a palavra de Cristo. Amém? Não vem com revelamento e profetada, não. Vamos voltar lá para Neemias. Versículo 8. Olha como é importante, a palavra de Deus está habitando ricamente na gente. Acharam? Leram no livro, na lei de Deus. César? Claramente. Lê a palavra, irmãos, claramente. Por isso que não pode ir atropelando, não. Com calma. Claramente. Dando explicações. De maneira que entendessem o que se lia. Então, em primeiro lugar, os mestres vão ensinar. Mas um ao outro pode aconselhar e instruir, porque a palavra de Deus está habitando ricamente em você. Amém? Versículo 9. Neemias, que era o governador,
e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmãos, isso é sinal de avivamento. Quando a palavra está sendo falada, o Espírito Santo está convencendo, irmãos, a gente do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo vindouro. Lembra lá de Lucas 24, 32? O Senhor falou aos discípulos: não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras? Irmãos, se a palavra está sendo exposta e o teu coração está um gelo, meu irmão, algo está errado. Dentro de nós está habita o Espírito Santo, se habita em vós. Se ele habita em vós, irmãos, era para o nosso coração estar queimando, que a palavra de Deus está sendo falada. Isso é uma reação de avivamento, irmãos. Versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Preste atenção aqui, irmãos. Quando nós honramos ao Senhor, Ele fica alegre. E o Senhor ficando alegre, nós ficamos fortes. Fortes e ativos. Então, pense bem por que você anda fraco espiritualmente. Porque Deus está entristecido com a sua vida. Se nós, vamos fazer um risco no chão, irmãos. Vamos procurar daqui para frente honrar o Senhor em todos os nossos relacionamentos, com o patrão, com o funcionário, esposa, esposo, filho, pai, irmão de carne, irmão na edificação da igreja. Vamos honrar o Senhor, buscar compreender qual a vontade dEle. O que o Senhor faria nessa situação? Porque se a gente honrar o Senhor, Joana, Ele vai ficar alegre. E Ele ficando alegre, nós ficamos fortes, fortes e altivos. Por isso o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. E vocês prestaram atenção, Esdras, ele conectou a celebração, a alegria do povo com doação. Prestaram isso? Eles ficaram lá e começaram a doar alimentos, certo? A celebração nossa não pode ser egocêntrica. Nossa celebração tem que ser compartilhada com os santos. Ofertar, irmãos, é um sinal de que o Senhor está alegre e você está forte. Quando você não está ofertando, irmãos, você não está celebrando, você não está forte e alegre. Amém? Amém. Versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo. Disseram: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e a aviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham o que, irmãos? Entendido as palavras que lhes foram explicadas. É uma reação de quando a gente entende a palavra. A gente tem que estar cheio de júbilo, Iana. Como é que a gente consegue entender a palavra e ficar triste? Tem que se encher de júbilo. Os irmãos que estão ministrando a palavra, eles não são intocáveis não, tá? Não entendeu alguma coisa? Acaba a mensagem, procura o irmão. Procura o irmão, rapaz.
Ele tem que estar aberto a receber correção, a ser iluminado. Aqui não é super profeta não, tá? Super apóstolo, não tem isso não. Entendeu? Não compreendeu? Chama o irmão depois da mensagem. Chama o irmão depois. De repente você vai iluminar ele. Entenderam, irmãos? Então tem que ver a alegria quando a gente compreender a palavra. Vocês têm noção que o mundo não consegue compreender a palavra? Abre em Mateus capítulo 13. Está acabando. Mateus 13. Versículo 23. Que possa acontecer isso conosco, irmãos. Mateus 13, versículo 23. Amém? Amém. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Vocês vejam, irmãos, a importância disso, Jorge. O irmão não pode falar aqui 2 horas e você não entender nada. O que está acontecendo? Então o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Sabe o que acontece? Esse dá fruto a 100, 60 e 30 por 1. Olha a importância, irmãos. Seguir todos aqueles princípios que tiver até agora da palavra, para que ela dê fruto na gente. Amém. Volta para Neemias, está acabando. Versículo 13 ao 18. Aqui é a reação, irmãos. Quando os irmãos ouvem a palavra, a compreendem, eles se alegram, e o que acontece? Eles têm uma atitude de obedecer a palavra. No dia seguinte, lembra, a palavra é domingo. Segunda-feira é a hora que tiver saber se vai te cumprir ou não. Porque eles escutaram a palavra, compreenderam, se alegraram, ofertaram. E agora? No dia seguinte, será que eles vão cumprir a palavra? Ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e levitas. E isto para, sabe o quê? Sabe por que o povo se reuniu? Não para bater papo, não. Eles se reuniram para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramo de jambuzeiros, ramo de murtas, ramo de palmeiras e ramo de todas as árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Eles se atentaram para a palavra. O que a palavra manda fazer? É isso? Então, corre a vida a todo mundo. E vamos cumprir a palavra como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Preste atenção nisso. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Não importa, irmãos, se o que foi falado você nunca fez, eu nunca pratiquei isso, não importa, obedeça. Obedeça, mas eu nunca fiz isso. Obedece. Atenta a palavra e obedece. E houve muito grande, irmãos, alegria. Quando a gente obedece a palavra, Jorge, o primeiro a ficar alegre é a gente. Amém. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus,
desde o primeiro dia até o último, e celebravam a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Louvado seja o Senhor. Abra em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Versículo 40. Amém? Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Tudo que formos fazer, irmãos, tem que ser de acordo com o que está escrito. A Bíblia é luz para nós em todas as nossas áreas. Ela tem que iluminar todas as áreas da nossa vida. A gente tem que viver sobre a palavra. E até aquilo que para nós parece impossível, se nós cremos na palavra e obedecemos, vamos conseguir fazer. Sabe o exemplo disso? Mateus 14. Mateus 14. Mas Jesus, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, irmãos, mesmo que pareça impossível, você, marido, amar sua esposa, ame. Ande sob a palavra do Senhor. Ele falou: marido, amai vossas esposas. Ande sob essa palavra, não aquilo que você pensa. Ande sob a palavra. Pedro, irmãos, se Pedro conseguiu andar sobre as águas, será que você não consegue amar sua esposa? Esposas, sede submissas aos vossos próprios maridos. Se Pedro conseguiu andar sobre as águas, será que é tão difícil se submeter? Só 2 exemplos. Filhos, mais um: sede obedientes aos vossos pais. Se Pedro andou sobre as águas, será que é tão difícil obedecer aos vossos pais? Nada é impossível, irmãos. Se está escrito, o Espírito Santo vai nos dar capacidade a fazer isso. Ele já nos deu capacidade. Para finalizar, Provérbios 6. Versículo 20 a 23. Aleluia. Amém. Aleluia. Provérbios 6, versículo 20 a 23. Amém, queridos? Acharam? Misericórdia? Amém? Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Por quê? Porque o mandamento é lâmpada.
A palavra do Senhor é lâmpada. E a instrução, luz. A palavra é lâmpada. Quando ela é instruída para os irmãos, ela é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, oh querido Pai, nós compreendemos, Senhor, que é o Senhor que vai tomar avante essa obra. Quanto a nós, queremos nos arrepender do nosso pecado, de negligência, Senhor, de toda a falta de reverência, de toda a quebra desses princípios sobre a Tua Palavra, sobre ministrar e sobre receber a Tua Palavra. Que possamos ter um novo começo a partir de hoje. Nós confiamos no Teu bendito Espírito Santo. Nós confiamos na Tua poderosa Palavra. E aviva a Tua casa. Aviva, Senhor. Aviva a Tua casa. Rogamos a Ti, Papai. Em nome de Jesus. Amém.